Fala pessoal, ligado aqui no Esporte na Band, tudo bem? Gabriel Alberto aqui. 2026, Fórmula Indy na tela da Band, nada mais, nada menos do que do meu lado aqui, Nick Monteiro. Nick, muito obrigado por ter aceitado esse convite e hoje a gente vai falar muito sobre esse futuro do Brasil na Indy, né? Você que já está na Indy Next, vai começar essa porta de entrada, como seria uma Fórmula 2 para traduzir para o público, né? Isso. Então é isso. Então, muito bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar fazendo parte do programa hoje e de estar explicando um pouco sobre a Indy, os passos de lá fora e como é que é ser piloto da Indy Next agora. Então, vamos lá. Quem não te conhece, quem que você é, como você começou, a gente vai falar muito sobre a sua carreira aqui, sobre a sua jornada. Então, fala pra gente como é que é o Nick Monteiro fora das pistas, como é que começou a sua história? Então, tudo começou, eu nasci, tenho 20 anos agora, nasci em 2005 e tudo começou quando eu tinha uns 6 anos, comecei no kart. Meu pai, ele sempre amou velocidade, sempre amou corrida, então teve um dia que a gente estava passando na frente do kartódromo da Granja e meu pai ficou tipo, nossa, tipo, legal aqui, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. E eu também fiquei louco vendo do vidro do carro, os karts passando e quis fazer um treino. Aí meu pai, ele tinha uns amigos de concessionárias que ele até falou com os caras se tinha algum contato para ver algum treino. E a gente acabou agendando um treino lá na Granja. Fui fazer meu primeiro treino. Meu primeiro treino eu acabei capotando. Capotou? Capotei. Quebrou alguma coisa não ou não? Quebrei nada, era bem pequenininho. Aí no segundo treino, eles amarraram uma cordinha atrás que eu era muito pequenininho. Eu nasci prematuro de 5 meses. Então, para eu crescer, para eu dar o estirão, demorou um pouco. Então, com 5 anos, 5, 6 anos, parecia que eu tinha, 2, era muito pequenininho. Então, eles refizeram um kart inteiro, aí foi um mecânico que colocou a cordinha atrás e foi me puxando. Aí, eu achei muito legal. Eu era pequenininho, mas meu pai falava que, tem vídeo, tem um montão de coisa que eu achei muito legal. Andar de kart, a minha sensação. Aí, a gente começou, fiquei um ano treinando, aí fui para cadete, fiz júnior menor, fui fazendo as categorias, parei 2 anos por conta da escola, que meu pai falou, você tem que dar uma focada nos estudos, e comecei de novo. Aí fiz a graduados, fiz a shifter, e daí eu comecei para a Fórmula 4, mas desde pequenininho eu sempre gostei de carro, ia brincar com qualquer coisa, era sempre carrinho, amava os carros que meu pai tinha, ficava fissurado em qualquer carro, ficava vendo motor, pneu, freio, qualquer coisa. Começou assim. Então, a gente também você falou bastante de fórmula, shifter, né? Como é que foi esse começo para você? Como é que você conseguiu se adaptar? Você falou que demorou para ter esse estirão, né? Sim. Então, como é que foi esse começo? Você achou que, por exemplo, sei lá, tinha uma desvantagem? Você tinha uma dificuldade? Como é que era para você esse começo no kart, até o shifter? Então, no kart, como eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos, até ajudou um pouco. Porque quando eu subi de categoria, eu fui da mirim para cadete, eu era uma criança muito pequena. E quanto menorzinho você é no kart, mais aerodinâmica você tem. Então, até ajudou. Então, você colava no volante aqui e fazia a gente era bem pequenininho, ficava, na cabeça no volante, assim. Então, nem tinha muito uma cabeça para atrapalhar a aerodinâmica do kart. Até ajudava. Tanto é que na cadete a gente sempre era muito rápido. A gente ganhou bastante corrida no light. Teve a Copa que a gente também ganhou, e pequenininho. E depois a gente foi subindo de categoria até chegar na shifter. É claro que é um negócio que vai ajudando. Meu treinador também, o Daniel Ramalho, que é da própria The Racing, me ajudou muito. Ele foi meio que um segundo pai para mim. Meu pai escolheu ele como para ser meu segundo pai. Então foi ele que me dava rasgada, que brigava comigo, que falava que era certo e errado. E, cara, ele foi excepcional na minha carreira para me ajudar a ir bem para os fórmulas. Tanto é que a gente saiu da graduados, foi para shifter, fez umas corridas de shifter, não foi exatamente um ano, porque enquanto a gente fazia as corridas de shifter, a gente também treinava de Fórmula 4. A gente acabou trazendo um carro lá de fora, de Dubai, que era o carro do Piastri. Primeiro de tudo do Piastri, a gente pegou esse carro e trouxe para cá. Começou a treinar nos autódromos do Brasil. Treinamos em Campo Grande, no autódromo da Pirelli, Interlagos e um montão de autódromo. E foi treinando, e era shifter e fórmula, para meio que se adaptar com um carro. Porque é muito diferente você sair de um kart e ir para um fórmula. Daí a gente queria essa adaptação. E perguntando isso, você também tem experiência com turismo? Já quis correr de turismo, já? Então, eu já corri já de turismo. Eu sempre fui da base dos fórmulas. Então, fiz a Fórmula 4, Brasil, a italiana, então fui subindo. E teve uma oportunidade que me chamaram para correr de HB20 em Goiânia. E nunca tinha andado em carro tração dianteira, de nada. Nunca tinha andado no HB20 normal? Nunca tinha andado no HB20 pegar uma rua em São Paulo, não? Nunca, pior que nunca tinha andado. Aí eu cheguei, fiz um treino, a gente andou bem até. Daí a gente fez pole, ganhou corrida e fez volta mais rápida.
Daí eu achei, tipo, super legal, assim, legal a sensação de andar num Então carro, foi tudo. a sua primeira experiência com turismo foi Foi no no HB20, HB20, na Copa exatamente, HB20, né? Legal. exatamente, na Copa HB20. Aí a gente acabou aquela final de semana, e daí meu pai falou assim, não, você achou legal? Eu falei, não, achei legal, pai, tipo, é muito divertido andar. Ele, não, beleza. Aí depois a gente acabou fazendo uma corrida, a gente acabou fazendo a NASCAR também, que foi a gente tava fazendo as corridas da NASCAR, daí encaixou NASCAR essa Brasil, né? É isso, a NASCAR Brasil. Fizemos a NASCAR Brasil também, a gente teve algumas vitórias, mas também a gente teve algumas corridas que a gente estava ganhando, acabou perdendo por conta de quebras, mas também muito legal a categoria. Aí, em 2025, no começo do ano, eu acabei fazendo a Sebring, a 12 Hours de Sebring, às 12 horas, de Lamborghini. A Lamborghini Trophy, né? Isso, a Super Troféu. Vocês correm com o Huracan lá, né? Isso, a gente corre com a Huracan, a V10. É um carro muito rápido, tem 600 cavalos. É um pouquinho pesado, mas é muito rápido. Tem um ABS, tem um controle de tração. Então, eu saí do NASCAR, que não tinha nada disso, saí do HB20, que é tração dianteira e bem devagar, para um carro que é muito forte. Os caras que correm lá são pilotos muito bons, pilotos da Europa, tem pilotos, a maioria dos Estados Unidos também. O Nelsinho foi campeão lá, né? Foi campeão lá, isso. O Kiko Porto também. Então a gente saiu de uma categoria que os carros fracos, eu estava muito acostumado em Fórmula, tinha andado minha vida inteira em Fórmula, a gente foi fazer essa corrida. Até meu companheiro foi o Kiko Porto, que foi um cara que estava fazendo a mesma trajetória que eu, tentou fazer uma Indy Next, e ele acabou correndo comigo na Super Troféu. Então a gente dividiu o carro, 2 brasileiros, os únicos brasileiros do final de semana dividindo o carro. E também, antes o Beto era coach dele e agora o Beto é coach mesmo. Então, o Beto também estava lá, então foi meio que todo mundo se juntou, os dois pilotos do Beto, né? é tudo brasileiro. Acabamos fazendo a corrida, o que conseguiu uma pole pra gente na primeira corrida, na segunda corrida a gente ganhou, mas infelizmente, como na corrida você inverte quem larga e quem troca na metade, que nas 2 corridas tem troca. Na corrida 2 ele acabou sofrendo um pênalti e a gente só ficou sabendo no final. Mas a vitória foi nossa na pista, a gente acabou tomando um 10 segundos de drive-thru. Mas foi muito legal a corrida de Lamborghini. Depois eu fiz umas corridas da NASCAR também, mas seguindo, meu foco era sempre a USF 2000, a Pro que eu estava correndo ano passado. Que é a categoria de entrada para Indy Next, né? Isso, os degraus da Indy, é igual né? o degrau de Fórmula 1 e Fórmula 2. Começa na Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 Fórmula 1. Tá. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá começa com a USF Junior, a USF 2000, a USF Pro 2000, a Indy Next e a Indy. Então, a categoria que eu estava correndo ano passado se equivale a uma Fórmula 3. Então, é meio que a mesma potência, a mesma downforce e os pilotos são experientes iguais. Às vezes tem um piloto que sai da Europa que correu de Fórmula 2 e vai correr na USF 2000 no Pro para tentar um título para ir para a Indy Next e subir para não pagar nada para a Indy. Entendi. E, Manique, a gente avançou muito no tempo, vou querer voltar um pouquinho aqui, porque essa da Indy aí é o assunto principal aqui dessa conversa, não tem como mentir, que acho que é a principal novidade do seu ano, né? Sim, claro. Então, o que eu queria te perguntar para você, como é que foi essa saída do Shifters? Foi a última de base, vamos dizer assim, que você fez do kart, né? E logo depois você foi para a Fórmula 4 Brasil e ao mesmo tempo você fazia a F4 italiana, né? Isso, exatamente. Para você, como é que foi essa importância? Porque você participou do campeonato de estreia da Fórmula 4 no Brasil, né? Sim. E você falou mesmo que também é uma coisa que eu quero te perguntar, de onde veio esse carro do Piastri. Mas para você, como é que foi essa negociação para você correr a Fórmula 4 Brasil? Se você ajudou na preparação do campeonato, a gente sabe que demorou bastante para surgir uma F4 aqui no país, ainda mais com a ajuda da Vicar também, né? Como é que foi isso para você? Tudo começou quando a gente ainda estava no kart. Tem um amigo meu que chamou o Álvaro Show, que também foi piloto da Fórmula 4. E o pai dele, o Alberto Show, ele começou a conversar com os pais de pilotos. Como eu e o Álvaro, a gente era muito amigo, então o pai do Álvaro chegou e falou com meu pai. Meu pai chama Alexandre. Ele falou assim, Alexandre, a gente está querendo fazer uma categoria de Fórmula 4 aqui no Brasil. Porque tem Fórmula 4 na China, tem Fórmula 4 na Índia, tem Fórmula 4 nos Estados Unidos, mas não tem aqui no Brasil. E aqui todos os pilotos de kart querem sair da base, tem que ter uma categoria para começar nos Fórmulas. E ele começou e a gente criou a PBF, que era a Associação Brasileira de Pilotos de Fórmula, para a gente trazer os carros de Fórmula e fazer um campeonato de Fórmula 4. Aí meu pai ficou com essa ideia, todo mundo ajudando, a gente precisava de investidores para começar, e daí a Vicar veio e entrou, querendo trazer as Fórmulas, tentando fazer uma categoria. E daí, quando a gente ficou sabendo disso, meu pai já tinha uns contatos para a gente comprar um Fórmula.
E eu falei, pai, vamos trazer um carro para cá para a gente treinar, para a gente fazer a transição, que eu acho que vai ser legal, vai ser até um pouco mais barato do que fazer os treinos lá fora. Tá, e aí que eu ia perguntar, e da onde vem essa história, como veio essa negociação de você conseguir comprar um carro? Foi o carro que o Piastri foi campeão lá na... Primeiro ano dele lá em Dubai. Isso. Lá em Dubai, né? Isso. Como é que você falou, poxa, tem essa oportunidade aqui, o carro do Piastri? Então, meu pai, ele tem um grupo de várias... Ele tem vários contatos, vários grupos que os caras, eles mandam, tem esse carro à venda. E surgiu uma oportunidade. Um cara ligou para ele lá de Dubai, falando, tem um carro do Piastri à venda, o carro que ele foi o campeão, e ele está à venda. Eu tenho mais 4 carros iguais, 3 são da minha equipe do mesmo ano que ele foi campeão, só que de outros pilotos. Posso e só perguntar um que era o valor? do Quanto Piastri. foi de cifra lá? Putz, pior que eu não sei. Meu pai sabe, eu não sei. Não, eu estou te perguntando de curioso só, mas e aí... Eu acho que por conta do seu carro do Piastri foi um pouquinho mais caro. Eu acho que você paga um pouquinho a mais. Mas a gente meu pai acabou fechando. A gente acabou trazendo o carro lá de Dubai para cá. Chegou aqui no Brasil, a gente precisava de mecânicos para mexer no carro. Meu pai acabou criando uma oficina, assim, uma equipezinha para fazer os treinos aqui. Então, a gente tinha o caminhão que levava o carro para a pista, tinha os mecânicos que iam, que era o Dodô e o Raimundo, que eles são super gente boas. Fiz meu primeiro ano na Fórmula 4 com eles e sempre me ajudaram bastante. E a gente levava os carros. Começou meu primeiro treino em Campo Grande. Então, o carro chegou, depois de um mês a gente deixou tudo certinho o carro já estava zero, mas é mais questão do mecânico saber como é que funciona o carro. Teve que adaptar o carro para você também, né? Também teve que fazer o banco, teve que arrumar a pedaleira, a questão de volante mais perto ou mais longe. E aí tudo isso você fez na oficina que o seu pai montou? Exatamente. Aí ele fez uma oficinazinha assim no escritório dele e daí deu tudo certo. Aí a gente acabou deixando tudo certo, levou o carro para Campo Grande, fez o primeiro teste, eu estava com o meu engenheiro, com o coach, com os mecânicos, com meu pai também estava presente no dia. E começou tudo lá. Comecei fazendo treino, a gente pegou a pista o dia inteiro só pra gente. Então, se quisesse errar, tem muita área de escape em Campo Grande, então se quisesse errar, passou reto na freada, qualquer coisa, tudo bem. A gente tinha jogo de pneu. Só que se batesse, o custo era seu também, né? O custo era meu também, esse é o problema. Mas deu tudo certo, a gente acabou não batendo, foi super legal o treino, a gente andou super bem. A gente acabou fazendo 3 dias de testes, então 3 dias seguidos de testes lá. O segundo treino da gente já foi em Interlagos e a gente foi explorando o Brasil, indo de um lado para o outro do Brasil, treinando, antes de começar a Fórmula 4 Brasil, que já tinha os projetos, já tinha todos os pilotos assinados. Aí, depois que teve aquela questão de a equipe, que teve o sorteio de equipes da Fórmula 4, eles meio que lançaram uma regra, que não podia treinar em autódromos que teriam a corrida da Fórmula 4, senão você ia receber uma multa, perder ponto, essas coisas. Tá. E aí, daí, meio que a gente começou com esse projeto de trazer o carro para cá para começar os treinos. Aí teve o Álvaro também, que estava fazendo a Fórmula 4, acabou trazendo também, pediu ajuda do meu pai. Teve também um amigo meu, bem amigo meu, que chama Nelson Neto, que também estava fazendo a Fórmula 4 comigo, que também acabou trazendo o carro também. E ficou, eu, o Álvaro e o Nelson. Aí a gente ficava indo todos os treinos juntos, pegava o avião e ia para tal pista, pegava o avião e ia para tal pista, e o carro ia junto também. Fazendo os treinos. Você chegou a levar esse carro para a Europa para conseguir treinar lá, para F4 italiana, ou também tem essa regra que você não podia usar um teste privado? O carro eu acabei só deixando aqui no Brasil. E quando eu ia fazer os testes da Fórmula 4 italiana ou qualquer coisa assim, a gente usava o próprio carro da equipe de lá. Tinha um que carro era um deles, carro mais novo, que é o Calo com Halo, que é o chassi mais novo, com volante diferente e essas questões. Então, além disso, você usava bastante simulador, né? Chegava em casa e... Treinava... Acabou os 3 dias de teste em Campo Grande, chegava em casa, simulador. Treino de academia, treino de shifter, e Fórmula 4, e shifter, e simulador, e academia, ia intercalando. Porque como eu sempre fiz, minha vida inteira quase, eu fiz escola online, então dava muito tempo de eu poder... eu quero sair daqui e eu quero ir lá treinar. Dava essa oportunidade, porque se eu estivesse numa escola, eu teria que focar na escola, daí só depois, quando eu tivesse tempo livre, eu poderia focar na questão de ser piloto. Então, você conseguiu conciliar bastante estudo e automobilismo, exatamente. Né? E aí você ficou um ano na F4 Brasil, um ano na F4 italiana, e depois você foi direto para os Estados Unidos. Exatamente. Eu acabei fazendo Fórmula 4 italiana e Fórmula 4 Brasil no mesmo ano. Então, a gente fez umas coisas da Fórmula 4 italiana e acabou fazendo a Fórmula 4 Brasil inteira. Meio que no mesmo ano, tinha corrida na Itália, a gente ia lá. Daí tinha corrida no Brasil, a gente vinha para cá e ficava fazendo umas corridas lá fora. Para pegar experiência, porque os pilotos europeus, as pistas são geladas, as pistas são difíceis. E a própria acerto do Brasil e para cá, como a condição é muito diferente, então você acaba andando em condições diferentes, lá chove bastante. Os dois extremos, né? Exatamente. O frio e o calor, né? Exatamente. E, Nick, eu queria te perguntar,
houve uma oportunidade para você ficar na Europa ou seu sonho sempre foi mesmo você correr nos Estados Unidos? Então, surgiu a primeira oportunidade para os Estados Unidos e falou, poxa, essa é minha, eu vou. Como é que foi isso? Começou tudo no kart já. Meu pai sempre conversando comigo, falou assim, Nick, o que você quer? Desde pequeno ele perguntou, você quer ir para a Europa ou você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, pai, eu sempre gostei dos Estados Unidos, como eu nasci lá, eu nasci em Miami, então a questão da cultura, eu sempre fui acostumado muito mais com a cultura de lá, com o povo de lá. Então, quando teve essa oportunidade, ele falou assim, você quer ir para os Estados Unidos ou você quer ir para a Europa? Eu falei assim, pai, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, tentar uma Fórmula 4 americana e ir subindo Fórmula Regional, ou fazer base na Europa. O kartismo lá é muito forte também, né? O kartismo lá é muito forte, as corridas, os pilotos que tem lá são muito bons. E acabei escolhendo lá. Eu quase fui fazer a Fórmula 4 americana lá, mas meu pai achou melhor eu fazer a Fórmula 4 Brasil, porque era o primeiro ano de estreia, em questão de tudo. Foi uma categoria difícil, porque os pilotos que estavam no primeiro ano eram nomes muito bons, o top 10 eram pilotos muito bons. E acabamos fazendo a Fórmula 4 e depois fomos para lá. Daí a gente acabou fazendo a ISF 2000 na Pro. A gente tinha cabeça de começar na 2000, que é meio que como se fosse uma Fórmula 4, um pouquinho mais de downforce. E depois a gente ia para a USF Pro 2000, que é a categoria que eu já entrei. Mas o meu coach ele acabou achando melhor a gente ir direto para a 2000. Eu ainda não estava com o meu coach de hoje em dia, mas ele falou assim, vamos testar, vamos ver como é que é. No começo foi muito difícil a adaptação, porque a gente foi num carro que era já o dobro da potência, o dobro de downforce, questão de pista, de tudo novo. E daí acabou sendo muito difícil para a gente, mas claramente demora um pouco, mas você se acostuma. Tanto é que eu aprendi tanto nesse meu primeiro ano, quando eu comecei indo da Fórmula 4 para a USF Pro 2000, que quando foi meu ano de pular de categoria esse ano, foi uma coisa muito mais fácil para mim, que eu já estava mais natural, né? Muito mais natural, foi na ponta dos dedos já. E uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que o seu pai queria que você fizesse o primeiro ano de Fórmula 4 no Brasil, né? Aí como é que foi para você essa dificuldade de... A gente está conversando aqui no off, né? Você falou para mim que você mora sozinho desde os 15 anos, né? Então, como é que é para você morar sozinho? Você acha que teve um pouco de coração de pai? Fica aqui com a família no Brasil, depois você vai para lá. Como é que foi isso? Como é que é para você estar sozinho? Não vou dizer falta de base familiar, mas você tá lá sozinho, aí a ligação de vídeo, esse contato físico, né? Vamos dizer, esse calor da família próxima. Então, claro que quando você escolhe ser piloto, você tem que ter as coisas que você vai abdicar para não fazer. Como eu tenho 20 anos agora, eu parei de ir em festa, não bebia, nunca fiz nada de errado para poder ser piloto, que era o que eu sempre sonhei. Então, meu pai sempre, desde pequenininho, Nick, quando chegar a tal idade, todos os pilotos, eles moram nos Estados Unidos ou na Europa sozinho, já vai se acostumando. Então, desde quando eu tinha já 12, 13 anos, meu pai já me deixava com o meu treinador, que era o Daniel. Então, eu via meu pai, minha família de finais de semana, e quando eram semanas que não tinha corrida, para semanas de corrida, tinha 15, 20, 30 dias que eu ficava só com o Daniel. O mês inteiro que eu passava junto com ele, só em corrida todo final de semana. Então, meio que eu já fui me acostumando desde pequenininho. Quando chegou a questão de morar sozinho, é difícil você ficar sozinho, não ter companhia de ninguém em casa, se virar. Você começa a querer cozinhar sozinho, você tem que lavar roupa, você tem que arrumar sua casa. Você tem seus compromissos que não é seu pai que vai te acordar para você ir lá fazer isso. Tudo bem que é muito bom, sua mãe toda hora, não, vai lá fazer tal coisa, vai fazer isso. Mas você começa a ter sua própria vida. E se você não fazer o seu dever certo, quem se ferra é você. Então, meu pai desde pequeno, não, faz isso certo, você vai morar sozinho. Quando eu fui com 15, 16 anos, eu fui morar sozinho. Foi um negócio que foi difícil nos primeiros meses para se acostumar, mas depois de se acostumar, foi tranquilo. Eu amo morar sozinho, eu gosto de fazer minhas próprias coisas, treinar, fazer minha dieta, cozinhar. Eu acho que é muito legal. Tenho agora um treinador meu, que é o Fabinho, que ele está comigo acompanhando, me ajudando lá fora. Então, fica um negócio mais harmonioso, mais legal, mais gostoso. Então, vai fazer os treinos, tá com uma pessoa que você gosta, que toda hora tá com você, que tá te ajudando e tá te apoiando. Acho super legal. Então, você falou que sabe cozinhar. Qual que é a sua especialidade? Ovo frito? Não, eu gosto de cozinhar coisa italiana. Eu coisa italiana? Mais, um macarrãozinho, um risoto. Aí você aprendeu na época que você ficou lá na F4 italiana? Isso. Quando a gente estava na Itália, a gente deu uma ajudada e arrumou bastante isso. E também meu pai também gosta bastante de cozinhar, então ele já foi me passando umas dicas, minha mãe também, e fui aprendendo.
Tem também o ChatGPT, tem o YouTube, que você fala como cozinhar tal coisa e ele te ajuda. Fica vendo tutorial na hora de cozinhar, né? Rapidinho. E, Nick, deixa eu perguntar, você está falando bastante do seu coach era o Daniel, né, você falou? Isso. E a gente sabe que o Beto Monteiro não é o seu pai, né? Não é meu pai. Não é seu pai, por mais aí tem o vídeo do seu teste na Next, né? Isso, lá em Indianápolis. Como é que você conheceu o Beto? Como é que foi esse primeiro contato com ele? Como é que você falou, Beto, eu quero que você seja meu treinador? Como é que foi isso? Como começou essa sua relação com o Beto Monteiro? Tudo começou na Fórmula 4, na Brasil. Ele era coach do Luan Lopes, mas a gente sempre se olhava assim, ele tipo, pô, a gente tem o mesmo sobrenome, tipo, a gente conversava de vez em quando, mas a gente não se conhecia muito bem. Aí quando eu fui para a USF Pro 2000, o Beto, ele era coach do Kiko. E a gente começou a conversar mais, como a gente era os únicos brasileiros na categoria, a gente saía para jantar, o Beto sempre falava com meu pai, então sempre tinha muita conversa. E o Kiko, ele estava tentando fazer a base Road to Indy. Ele fez a USF Pro 2000, ele tentou umas corridas na Indy Next, mas acabou não dando certo. Ele foi super bem nas corridas, mas ele acabou escolhendo outro nível, tipo, outro caminho, caminho, né? Exatamente. E o Beto acabou meio que ficando avulso. E daí meu pai sempre teve muita conversa com o Beto. A gente acabou falando, Betão, você está disponível esse ano, tal, vamos fazer com a gente? Ele, não, bora fazer. Então, desde que ano você está com o Beto? Desde 2023, 2024. 2024. Por aí. Conversava em 2023, 2024 a gente ficou com ele. E desde lá ele tá me ajudando bastante. Questão de telemetria, ele é um super piloto, ele é muito bom e conhecido mundialmente. Então, questão de técnica de pista, ele é um piloto muito antigo, então ele já sabe tudo que ele já passou, eu estou passando agora. Então ele consegue me explicar, me ensinar bastante coisa. E, pô, o Beto é tipo um pai para mim também. Ele dá conselho de vida, dá conselho de tudo que você imaginar. A gente sai para jantar, faz tudo junto, então ele ajuda na minha vida e ajuda no próprio... Quem cozinha melhor, você ou ele? Eu nunca vi ele cozinhando. Não? E ele também acho que nunca me viu cozinhando. Sério? Acho que umas 2 vezes, porque toda vez que a gente se encontra, a gente está indo pro hotel junto. Então vocês ficam no hotel, vocês não ficam na sua casa lá em Miami? Em Orlando a gente fica uns 2 dias, isso. A gente fica 2 dias e depois a gente vai direto pro hotel. E quando ele tá lá, a gente, vamos comer no Olive Garden, vamos comer num restaurantezinho diferente. Aí que ele ama é Olive Garden. Entendi. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar. Então, aí você está desde 2023 nos Estados Unidos, né? Você correu na USF 2000, primeiro, USF Pro 2000, isso. 2000. E como é que foi para você essa adaptação? Você chegou lá e falou, nossa, isso aqui é gigantesco. Como é que é? Porque também a gente sabe que na Indy você tem mais de um companheiro de equipe, né? São 3, 4 carros na mesma equipe. 3, 4 carros na mesma equipe. Como é que é isso o final de semana? Fica todo mundo na mesma garagem no final de semana? Cada um tem o seu caminhão? Como é que é isso? Então, quando eu fui para a USF Pro 2000, era muito diferente de Fórmula 4. Aqui a gente já tinha 4 companheiros de equipe, que era um negócio que era legal, tudo bonitinho, box, as coisas, e não tinha um caminhão. Quando eu fui para lá, é um esporte muito diferente. O americano ele é um pouco mais... de cultura diferente. O jeito que as corridas são na Europa e nos Estados Unidos são bem diferentes aqui do Brasil. E lá eu tinha 2 companheiros de equipe no primeiro ano. Meu primeiro ano, eu acabei fazendo sozinho. Meu pai, ele acabou criando uma equipe, comprou um montão de coisa, pegou engenheiro, pegou um montão de coisa. Só que como eu era o único piloto, não tinha muita questão de telemetria, de comparação de data. No final do ano, eu acabei indo para uma equipe que tinha eu, mais 3 companheiros de equipe. Foi muito diferente, ficava todo mundo no mesmo caminhão. Tinha 2 caminhões, a gente ficava dividindo os caminhões, que era o caminhão de piloto, o caminhão de engenheiro. Mas o do piloto... Os americanos, não era americano, tinha um americano, um italiano e um russo, que era o Lee Rizendelli, que foi piloto da Fórmula 2, o Francesco Pizzi, e mais um americano que eu não tinha muito contato, então, tinha mais todo contato. Mundo se adaptando ao estilo americano, né? Exatamente. E era como a questão, os russos são muito agressivos, né? Então tinha briga com o russo com o italiano. Aí Nossa, depois eu tentando, calminho. calma aí, não precisa de briga. E daí era todo mundo amigo, você ia pra jantar toda hora juntos e era legal a harmonia. Eu acabei indo pra DeForce em 2024, acabei fazendo o ano inteiro com eles. E o meu companheiro de equipe era o George Garcia Arce, que era um mexicano, e um canadense, que é o Matt Clark. E também super legal, a mesma coisa. Bem mais tranquilo, sem muita briga. São mais vez, tranquilos, O russo e o italiano ali tava tendo muita briga. Daí eu subi, fui pra DeForce, foi um ano mais tranquilo. Um ano que eu já estava numa equipe desde o começo do ano e terminei o ano com a equipe. Em 2025 agora, eu acabei saindo da DeForce, fiz só a primeira corrida com a DeForce, mas já não estava tão harmoniosa a questão de equipe e engenheiro, estava muito difícil a questão de achar um engenheiro bom. E a gente acabou indo para a Turn 3, que é uma equipe muito boa, que eu fiz baitas corridas lá fora.
o Peter, que ele já foi piloto já. E eu não sei se você já viu já aquela questão de Indianápolis, que chegam 4 carros da Indy NXT juntos, da Indy Lights na época, que ele ganhou a corrida. Esse cara fez uma equipe que chama Turn 3 e... Aí ele te chamou para correr? Isso, ele falou com meu pai, falou assim, olha, ele falou com a questão de manager de equipe lá fora, falou assim, ó, tem uma vaga pro Nick, você quer trazer ele para cá? Daí meu pai aceitou na hora, a gente acabou fazendo o resto de todas as corridas junto com os caras. A gente só não fez a última corrida, que a gente acabou subindo de categoria para fazer pra o Pro, teste. né? Não, para Indy NXT. Para Indy NXT agora, Isso, cara. que a gente acabou fazendo a corrida para teste. E foi isso. A Next você já testou no passado, já estreou já, né? Já estreiei, fiz uma corrida já, lá fiz em Portland. Isso. Tem muita diferença da Pro para Next, digo, em questão de equipe, por exemplo, muito maior, engenheiro, você tem mais caminhões na pista lá no canto, como é que é? Não, é uma coisa, é meio que loucura. Eu saí de uma categoria que a gente tinha 2 caminhõezinhos que eram carretas legais, com sala de engenheiro, com os pilotos muito legais, os pilotos muito bons também, questão de engenheiro muito bons. Só que quando eu subi de categoria, tudo muda. A questão das pessoas levarem as coisas mais a sério. A gente está no nível que eu estou levando os caras em si, a equipe inteira. É uma equipe meio que de Fórmula 1. Os caras são muito, muito focados, muito legais também, muito super gente boas. E lá são 6, 7 caminhões, 7 carretas que tem. Cada piloto meio que tem sua carreta. Então você tem um caminhãozinho que é seu. Um caminhãozinho que é meu, que tem a sala de engenheiro minha lá em cima, que eu fico fazendo o que eu quiser. Minha maquinazinha de café, cada um tem... Tem simulador também nesses caminhões? Não, simulador não tem. Simulador é em casa só. Mas tem um próprio caminhão que ele vira só uma sala de engenheiro. Então, um caminhão gigante, cheio de cadeira, cheio de mesa. É meio como se fosse um camping de vocês, então, dentro do autódromo, né? É tipo aquelas carretas gigantes, que elas se abrem inteiras e vira meio que uma sala gigante só para ter reunião. E se juntar todos os pilotos, saindo do seu caminhão, vai para lá, faz reunião, volta para o seu caminhão, seu engenheiro vai no seu caminhão e vai fazendo... No final de semana seu, você dorme no autódromo, né? Você vai para outro lugar. Né? Você volta pro hotel 9 horas, 10 horas da noite, chega na pista às 6 horas da manhã, só dorme um pouquinho e volta para a pista. Entendi. E, Nick, como é que foi esse seu primeiro contato com o carro da Next? Porque a gente sabe que você tem também uma mudança de componente de pneu, né? De composto, né? Você sai de Continental e vai para o Firestone, né? Exatamente. É um carro mais potente, mais agressivo. Como é que foi para você essa adaptação? Mais natural? Por questão de eu ter saído da questão que eu tinha te falado, que eu saí de um Fórmula 4 e fui para uma USF Pro, que o carro era o dobro de potência, e foi difícil para a minha adaptação. E eu aprendi muito nisso. Quando eu saí da USF Pro e fui para uma Indy NXT, que seria meio que o mesmo passo, é um carro muito mais forte. Eu saí de um carro que tinha 300 cavalos para um carro de 550 cavalos, que pesa meio que a mesma coisa, e em questão de peso e potência é muito, muito igual. Foi mais fácil para mim. Eu acabei fazendo o primeiro e o segundo treino, não tinha treinado nunca no carro. Saí, fiz o primeiro e o segundo treino. No segundo treino já estava andando em top 10, um quali foi super legal, que a gente também foi meio que top 10, foi P12, por aí. Só que a questão do nível de piloto, os caras estavam fazendo o campeonato o ano inteiro e a gente chegou meio que na última etapa de surpresa, de paraquedas, para ver como é que funcionava. Foi legal porque a gente se adaptou muito bem. A própria equipe também fez a nossa adaptação ser muito fácil, em questão de... A equipe tem muita harmonia, os engenheiros são muito bons. Meu engenheiro acabou sendo um brasileiro meu primeiro ano, então foi muito legal. Tipo, falava no rádio em português, né? Não podia falar em português, falava em inglês, mas questão de troca de conversa com o engenheiro, era tudo em português. Então ficava um negócio mais fácil, o Betão estava lá comigo, também ajudou bastante. E foi super legal, a gente acabou andando super bem a corrida. Claro que você tem que se adaptar com algumas coisas do carro, questão de composto de pneu. É muito diferente Continental do Firestone. Questão de aerodinâmica. Como você tem mais aerodinâmica, então quando você está atrás de um carro, você perde mais aerodinâmica. Então, questão de usar o push to pass certo, fazer o cara de trás usar o push to pass e gastar o push to pass dele. Questão de, como são muito mais voltas, é muito maior a corrida. Questão de measurement de pneu. Então, mudou bastante coisa, mas a gente está se adaptando, a gente está fazendo os testes para começar a St. Pete, o primeiro ano, bem tudo certinho na linha e vai dar certo. E Nick, 2026, então, acho que deve estar ansioso pra caramba, mas acho que mais ainda porque você está numa equipe de grande renome nos Estados Unidos, né? Correr pela AJ Foyt. E eu queria te perguntar, como é que começou esse contato com a AJ Foyt, como é que veio? Aí também até vou incrementar o Caio na história. Teve algum contato dele, alguma ajuda? Porque você vai correr no carro que era dele, né? Correr no carro que era então, dele. como é que começou essa história com a AJ Foyt? Conta pra gente. Tudo começou quando a gente estava na HMD.
O Mike, que é o dono da HMD, ele começou tendo uma conversa com o nosso manager lá, com o Beto, com o meu pai, com o pessoal. E ele falou assim, a gente queria muito o Nick na nossa equipe, a gente está com uns projetos porque a AJ Foyt, ela quer pegar uns pilotos para ir para a equipe deles, que eles estão voltando para a Indy Next, isso e aquilo. E a gente gostaria muito de escolher o Nick. Então, meio que foi uma escolha de equipe. A AJ Foyt fez uma parceria com a HMD e acabou me escolhendo e acabou escolhendo um outro piloto. Que esse outro piloto também era meu companheiro de equipe o ano passado, que é o Detúlio, que ele foi meu companheiro na USF Pro, então a gente subiu junto, tudo junto a gente fez. E foi mais uma questão de escolha. Os caras já tinham olhos em todos os pilotos da Indy Next e acabaram escolhendo eu e o Detúlio, porque então foi não teve uma que... peneira, né? Tipo, quem dá a volta mais rápida vai levar a vaga, né? Não, foi mais questão de resultados durante o ano, eles observaram todas as voltas da gente no carro anterior. Então, eles pegaram todas as datas, todos os vídeos, todas as corridas por fora, tudo que você imaginar, analisaram, a equipe deles analisaram e escolheram um piloto. Então, eles acabaram escolhendo 2 pilotos novatos na categoria. Então, é o nosso primeiro ano, meu e do meu companheiro de equipe, que foi o Detúlio, e acabou fechando comigo e com ele. E aí eu queria te perguntar, a gente falou do Caio, né? Como é que é esse... A gente só tem 2 brasileiros agora nesse mundo da Indy, né? Que é você e o próprio Caio, né? E tem o Fittipaldi também. E tem o Fittipaldi, o Emo, Isso. Não, Não, o Emo não, o Enzo, né? Desculpa, Isso, ele vai isso. correr na... Ele vai correr na mesma categoria que E ele vai que eu estrear tô junto correndo. com você, né? Vai estrear junto comigo, Tem só vocês 3, desculpa, tinha esquecido Nós do três, Enzo. exatamente. E como é que é esse contato entre vocês? Então a gente sabe que fazia muito tempo que a gente não tinha pilotos brasileiros entrando nesse mundo da Indy, fazendo as categorias de base, essa escalada da Indy. Como é que é esse contato entre vocês 3? Também sai para jantar? Como é que é esse contato entre vocês? Você tem mais relação com o Caio? Tem mais relação com o Enzo? Então, eu tenho mais relação com o Caio. É uma pessoa que eu converso mais, peço mais dica. Como ele já foi da mesma equipe que eu tô, e agora ele está indo para a AJ Foyt, uma equipe que eu também tô indo. Então, a gente está subindo junto para a mesma equipe. Questão que eu vou usar o mesmo carro que ele, mesmo chassi, mesmo motor, Já pediu dica pra caramba, né? Já pedi dica pra caramba. Já peguei dica de barra, dica de posição de tudo que você imaginar, questão de libra de pneu, questão de como é que é a guiada, ele me mostrar as onboards dele, eu mostrar minhas onboards dos treinos que eu tô tendo agora, que teve em Indianapolis e Barrie, pra ver o que ele acha. A gente tá vendo umas imagens aí, você coberto, né? Isso, exatamente. Então, meio que eu tenho mais conversa com o Caio. Por questão de equipe, questão de... Eu conheço o Caio há mais tempo, mas com o Enzo ainda não tive uma conversa ainda. Como ele é da HMD, eu sou da AJ Foyt, a gente acaba que não se vê, a gente se viu 1, 2 vezes, ele só cumprimentou. Mas, claro que o ano se passa, a gente vai conhecendo o nosso companheiro de equipe, os caras que estão correndo com a gente. Como é brasileiro, claramente vai sair para jantar, vai conversar em português, vai ter nossa conversa, porque brasileiro é brasileiro. E é o que o ano nos espera, né? A gente tem que... E, Nick, o que eu queria te perguntar a gente vê muito na Fórmula 2 os pilotos já tendo praticamente vivendo o mundo da Fórmula 1, né? Isso. E eu já vi você comentando várias vezes que, por exemplo, você já foi fazer teste, exame em Indianápolis junto com os pilotos da Indy. Isso. Como é que é essa junção de 2 mundos de quem está na Next para quem está da Indy? Como é que é, tipo, você já começa a conversar com esses pilotos no final de semana? Por exemplo, eu vi você falando que você fez um exame junto com o Palou, né? Ele estava lá junto com você. Ele estava junto comigo. Meu, é muito, muito junto essa coisa de piloto da Indy Next, agora com o piloto da Indy. Meio que o briefing é quase igual, é 5 minutos de diferença, mas quando a gente sai, os caras da Indy já estão esperando para entrar na sala de briefing. O próprio exame, todo ano você tem que fazer, acho que é 2 vezes por ano, você tem que fazer o exame do seu corpo inteiro, para ver se está tudo bem, questão de olho, questão de cabeça, questão de corpo, questão de tudo. E eu estava lá no dia, foi meio que um dia que eu fui pego de surpresa, então eu peguei o avião, fui para lá, para Indianápolis, só para fazer os exames, e o Palou estava lá. Então, eu, tipo, caralho, o que ele tá fazendo aqui? Tipo, o cara da Indy tá aqui, mas é super normal. Eu perguntei, tipo, é normal isso? Ele, não, é super normal. Agora, todos os pilotos da Indy têm muito mais conversa com os pilotos da Indy Next, porque vocês vão estar no lugar da gente um dia. Então, tem que ter conversa, vocês têm que saber como é que funciona lá em cima. Vocês já estão quase no topo. Como é que funciona o topo, como é que funcionam os carros, como é que funcionam as próprias equipes, como é que faz para você ficar na Indy e continuar. Então, tipo, eu conversei um pouco com ele. Toda hora, no final de semana, a gente fica vendo toda hora pilotos da Indy junto, cumprimentam, falam, parabéns, sempre estão conversando. É meio que um companheiro, é meio que correm na mesma categoria, só que correm lá em cima. Uhum. Mas sempre tá mesmo final de semana, a gente vai se ver. Toda a questão de alguma coisa importante que tem que a próprio evento faz, chama os pilotos da Indy Next, os pilotos da Indy. Então, o negócio fica mais junto, é super legal.
E uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que você testou na NASCAR Brasil, você correu na NASCAR Brasil, na verdade, Isso. não testou. Eu queria te perguntar se você testou, já correu, tem vontade de correr, você fala que você gosta muito desse mundo americano, os queridos Estados Unidos, da própria NASCAR mesmo, a NASCAR Cup, né? Tem vontade, já rolou alguma conversa, alguma coisa, ou tem interesse futuro? Então, já rolou algumas coisas. É claro que qualquer oportunidade a gente tem que pegar e segurar, porque qualquer oportunidade nesse esporte vale muito. Mas, como o nosso foco sempre foi Fórmula e ir para a Índia, a gente está mais focado nisso. Esse ano a gente acabou tendo uma conversa com a própria NASCAR lá de fora, em questão de fazer tipo testes, porque teve a NASCAR, ele levou 5 pilotos escolhidos, e eu fui um dos pilotos escolhidos para fazer uns testes lá fora, para ver se algum piloto ia ser da própria NASCAR para fazer testes, para começar lá fora. A gente acabou não conseguindo ir porque a gente teve o treino lá em Indianápolis e como o nosso caminho é querer Índia, a gente acabou não deixando mão disso. Mas qualquer oportunidade que a gente tiver, eu quero agarrar e deixar valer a pena, porque a NASCAR também é um esporte muito legal, muito competitivo, são pilotos muito bons, tem muita gente de visibilidade, é uma das maiores categorias, é a maior categoria dos Estados Unidos, né? Em segundo vem a Indy. Mas eu acho muito legal a questão do carro, da questão de andar de vácuo, questão de oval, questão de tudo, acho super legal. E, Nick, a gente sabe que o Brasil tem uma vasta jornada na Fórmula Indy, vários pilotos brasileiros são campeões lá, 500 milhas. Então, para você ter essa bagagem de Canaan, Hélio, o próprio Emerson Fittipaldi, como é que é para você chegar numa categoria que tem essa jornada extensa de piloto brasileiro? Eu acho que você acaba carregando uma bagagem um pouco maior nas costas, uma mochila mais pesada para chegar lá, porque os caras sabem que você é brasileiro, que normalmente a base dos brasileiros são pilotos que são rápidos. Então o americano cresce o olho pro brasileiro. Cresce um pouco, porque todos os pilotos brasileiros que foram para a Indy, que subiram, eles sabem que são pilotos rápidos, são pilotos bons. Então, quando você chega lá, eles já ficam mais de olho em você, porque você é brasileiro. Então, mas é normal, você é super tranquilo, você tem sua conversação em inglês com os caras, você vai se adaptando do jeito deles, conversa, você mostra o que sabe fazer, em questão do que o Brasil ensinou pra gente no kart, em questão da Fórmula 4, e fica tudo tranquilo. Muito legal. Nick, queria te agradecer mais uma vez, mas antes da gente finalizar esse papo, eu queria te perguntar, expectativa, como é que tá o coração? A gente sabe que você estava no Brasil, dando uma descansada agora, né? Sim. Lá em inverno, rigoroso pra caramba. Lá tá frio. Então, como é que está o coração, a expectativa para esse ano? Como é que está essa preparação sua? Esse ano eu estou ansioso para que a temporada comece. Estou ansioso também para aprender, porque como esse é meu ano de estreia, é um ano que eu vou aprender as pistas, aprender o carro, aprender como é que é a conversação com a equipe. É claro que qualquer oportunidade que a gente vai agarrar. Questão de ganhar corrida, questão de fazer pole. Quando a gente estiver rápido, a gente vai agarrar a oportunidade. Mas é um ano que a gente vai mais aprender no nosso segundo ano que a gente quer fazer 2 anos de Indy Next. No nosso segundo ano a gente ir com mais forte. Claro que o primeiro ano a gente vai vir forte também. Mas um ano que eu quero aprender o máximo possível, tentar andar bem e tentar conseguir os máximos de pontos possíveis para andar bem e chegar já no segundo ano com um pouco mais de nome. E é um ano de aprendizado, um ano que eu estou super ansioso para que comece e um ano que dê tudo certo. E a próxima vez que você voltar aqui, tomara que seja na Indy, né? Tomara que seja na Indy, tomara que seja na Indy. Então, Nick, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer falar com você. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Senhoras e senhores, Nick Monteiro comigo e até a próxima. Obrigado, viu? Prazerzão. Prazerzaço. Valeu. Esses dois, hein? Alex, tudo certo aí? Gabi.